Olá, bem-vindos ao FIB Produz. Nessa semana a gente tem um aluno do segundo ano do curso de produção audiovisual aqui da FIB, Guilherme Godoy. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Mais uma vez aqui com a gente. E o Guilherme veio contar pra gente algo complexo, né, Guilherme? Sim. É um projeto pessoal, antes de tudo, chamado Psyche Project, correto? Correto. E ele é uma websérie e trata de diferentes temas, bastante amplo, né, Guilherme? Sim. Eu, inclusive, acho que a gente teria a condição de fazer vários programas a respeito desse projeto, não só pela quantidade de temas que você aborda, né, mas pela complexidade da maneira como ele é feito também, a complexidade em termos até de produção, enfim, bom, eu acho que a gente já pode começar a falar a respeito dele, porque dá para perceber, imagino, ao longo do programa, o quanto que existem etapas e mais etapas, e eu confesso que eu fiquei bastante surpresa com a qualidade e com o desafio, imagino. Então, Guilherme, vamos lá, eu queria saber de onde surge, eu sei que é um projeto pessoal, que não é de agora, né? Como é que foi a criação e de onde veio a ideia do Psyche Project? Então, eu comecei a pensar no Psyche em 2011, na época que eu estava no ensino médio ainda, e eu tinha muito gosto assim, por essas coisas de ficção científica, porque eu sempre vi que havia uma metanarrativa nessas ideias de ficção científica, aquela narrativa por trás da narrativa. Uhum. Então, eu comecei a pensar ali no ensino médio quando eu terminar meu ensino médio, eu vou começar algum projeto desse jeito. Daí, eu sempre gostei de música também, então, assim, acabei meio que juntando essa ideia de videoclipe com um projeto, uma ideia de série, assim, digamos, websérie. Então, o projeto já nasce para ser uma websérie. Sim. Ela não foi isso que se desenvolveu depois, quando você percebeu que aquilo rendia mais. Ela nasce já para ter vários capítulos, episódios. Sim. E daí eu pensei nessa ideia de Psyche, a ideia de psique, né? Que seria uma estrutura do psicológico humano. Ali tá tudo, tá? A personalidade, a identidade. Se você tem algum transtorno, vai ser ali que vai estar te atingindo. Então, por que não abordar isso? Eu acabei pegando essa ideia de psique para estar colocando ali no projeto. Então, partiu daí. Isso foi a temática, digamos, que te inspirou inicialmente, sim, certo? Sim. Mas, Guilherme, então, você mesmo até havia adiantado. Você trata, por exemplo, a psicologia nesse ambiente que você citou agora, você descreveu, mas também tem questões sobre filosofia, política, mitologia, sociologia. E aí eu fico intrigada de como é que foi o preparo para chegar até isso, né? Primeiro, como foi o interesse por abordar essas outras áreas, se elas forem surgindo naturalmente, talvez, e como foi seu preparo em termos de estudo, como colocar, de repente, esses tipos de referência num trabalho de alguém jovem, né, enfim, andando no ensino médio, e tentar cobrir tantas áreas do conhecimento assim. Então, eu sempre gostei muito assim dessa coisa de filosofia, sociologia, psicologia, mitologia. Então, mesmo assim no ensino médio eu tive aulas de filosofia e sociologia desde o primeiro ano. Então, isso eu fui meio que interiorizando essa ideia de mito da caverna, que é uma coisa muito frequente no projeto. E a política também é uma coisa que meio que despertou em mim por causa da minha irmã, que ela estuda jornalismo também, então ela está sempre falando disso comigo. Guilherme, e como é que foi o começo, quando você começou a estruturar esse projeto? Porque me parece que é uma obra aberta, né? Você tem a possibilidade de fazer N episódios, porque ele não é quadradinho, aliás, muito pelo contrário, ele é extremamente... tem muitos tentáculos, se é que eu posso falar, assim, me parece que você pode puxar cada hora uma temática ou um desdobramento ali do que você inicialmente criou. Então, voltando a esse começo, você tinha um roteiro base, já era, de repente, essa proposta de ser mais aberto, mais fluido mesmo? Ou, aliás, a respeito dos episódios, a gente tem hoje 5, né, Guilherme, criados, já finalizados. São 4 episódios e um prólogo. Certo. 4 episódios e um prólogo. E aí, a perspectiva é para ser quantos? Então, não tem um limite de episódios. Eu fiz justamente o projeto para ele ir até onde eu quisesse. Uhum. E essa questão da criação disso tudo, ele não teve um roteiro.
Assim, no máximo, algumas ideias que iam surgindo na minha cabeça para eu colocar ali. Até porque a própria narrativa dele se desenvolve durante as gravações, durante a edição. Às vezes é algo que eu não pensei, daí eu começo a mesclar alguns efeitos no computador para ver, eu falo, nossa, isso pode significar tal coisa. Então eu vou lá e vou desenvolvendo a narrativa dele a partir disso. É uma criação, digamos assim, orgânica, uma coisa meio espontânea, assim, que vai surgindo no processo. E fluido, realmente dá margem para continuar ocorrendo o quanto você quiser, né? Isso. Guilherme, esse projeto, inclusive hoje, ele foi um pouco além simplesmente desse projeto pessoal, né, de criar um produto audiovisual, e ele é o seu objeto de iniciação científica. Isso. E como é que foi essa junção das duas coisas? Então, eu havia feito um questionamento para a Liene, que é a minha orientadora, perguntado para ela sobre essa questão de os limites entre a arte e a técnica. Porque fala-se muito dessa questão de mercado, de arte, de o mercado estar comandando as artes, digamos assim, para uma massa. Então, eu perguntei para ela, daí ela me deu algumas respostas, daí ela falou, mas por que você está querendo saber isso? Daí eu falei, não, porque eu às vezes sinto esse incômodo. E eu tenho um projeto que eu desenvolvo dessa forma, que eu meio que fujo de algumas convenções que o mercado dita, uma questão até de Hollywood estar influenciando o mercado. Você fala isso em mais uma questão estética, Guilherme, ou do que você está discutindo no seu produto? Numa questão estética, técnica mesmo, de desenvolvimento. Certo. Daí ela catou, então passa para eu dar uma olhada, né? Porque ela pega o projeto dos alunos, ela gosta de estar sempre olhando. Daí eu mandei para ela gostou do projeto bastante e ela me fez esse convite para estar estudando ele na iniciação científica e estar apresentando os processos de construção desse projeto. Em que pé ele está hoje, Guilherme? Até onde vocês já foram? O que já foi produzido? Então, a gente fechou vários textos e a gente está fazendo agora discussões em arte e tecnologia. Certo, então tem todo um cronograma. Sim. A ideia, imagino, seja escrever alguns artigos, apresentar, participar de congressos. Sim, o nosso objetivo é estar escrevendo alguns artigos para participar de congressos futuramente. Que legal. Então, realmente, algo que surge informalmente, né? Imagino que sem muitas pretensões. Hoje já tem uma proporção maior, não só como um projeto pessoal, porque ele já caminhou, já existe, né? Já é concreto. E aí, hoje, você já consegue ter um algo além, um algo a mais, como objeto de iniciação científica. Ou seja, é também um trabalho acadêmico. Isso mesmo. Né? E fora as outras atividades, né, Sim. Guilherme? Acho que faltou a gente, inclusive, inicialmente, eu te perguntar um pouco mais a respeito do que fala o Psyche, né? Do que fala o seu projeto. Olha, eu diria caos. Caos. Universo. Uhum. Porque assim, eu tenho até duas músicas que assim, o primeiro capítulo do projeto é uma espécie de videoclipe com curta. E desconstruído, né? Desfragmentado, isso, que nem exato. Você coloca. E eu vou ter mais 2 videoclipes que vão estar inseridos nesse projeto, que é o videoclipe da música Cosmos, que seria a harmonia e a ordem, e também um deus da criação da mitologia grega, assim, um princípio vital, e Chaos, que é caos, que seria a desconstrução, a destruição. Então, eu acho que assim, o Psyche ele seria bem isso, tá juntando cada pedaço ali para estar construindo isso, seria o caos, o universo. Ou seja, ele passa a fazer mais sentido conforme esses fragmentos, cada capítulo, conforme essas peças vão sendo encaixadas, é por aí. Isso mesmo. Ô Guilherme, então, acho que talvez de repente outra proposta da gente também entender melhor, ou até para quem for assistir na sequência, ter uma ideia do que ele trata, eu queria passar por cada um deles e você comentar brevemente, pode ser? Bom, o primeiro é mais rapidinho, é um prólogo, né? Chamado inclusive de Open Your Eyes. Sim. Qual que é a proposta do seu prólogo? Por que um prólogo? Então, inclusive numa websérie. Seria inserir, é que assim, eu pensei nessa websérie, só que assim, numa espécie de livro websérie. Que ela nasce já com esse prólogo. Então, a ideia do prólogo seria justamente isso, tá passando, introduzindo alguns dos temas que serão abordados nos próximos capítulos, e também essa ideia de abra seus olhos, tem alguma coisa acontecendo por trás do seu dia a dia, do seu mundo, sabe? Digamos assim. Okay. Por isso a ideia da metanarrativa. Certo. Então ele é uma provocação que dá aquela introduzida, como todo prólogo, realmente é o que se pode esperar na sequência. Isso mesmo. Bom, aí tem o primeiro capítulo,
Todos eles, aliás, por volta de 8 minutos aproximadamente, né? Sim. Então não são tão curtinhos assim, como de repente alguns curtas que vocês inclusive fazem durante a faculdade, né? Já é um material mais extenso. O capítulo primeiro, então, chamado The Rise. E aí, o que trata o The Rise? Que, inclusive é o que você comentou, que é bastante musical, né? Que é como se fosse um videoclipe. Seria a ascensão desse universo da mente coletiva. A mente coletiva, no caso, seria a Psyche, esse lugar onde essas coisas estão acontecendo. Seria a ascensão desses seres, dessas criaturas, do psicopata, do vampiro, todos ali surgindo em um único universo. E aí, por que do videoclipe neste capítulo, Guilherme? Então, eu havia escrito uma música que se chama My Bloodline, a minha linhagem. Então, essa música, ela fala realmente dessa história de ódio, inicialmente, e depois ele fala, você não conhece a minha linhagem. Que ele está relacionando, todos os seres ali têm o mesmo rosto, fala de clonagem. Então, eu pensei, se eu já falo mais ou menos dessa questão de linhas de sangue, de união por causa do sangue e do ódio, então eu vou colocar um psicopata clone nesse episódio, que eu já vou ter que fazer surgir essas criaturas, então eu já coloco ele ali. Eu pensei, então, tá criando essa ideia de videoclipe no primeiro capítulo. Certo. Bom, o terceiro, ou então o segundo capítulo, né? Terceiro vídeo, segundo capítulo, chamado Wonderland. E esse? Sim. Eu pego alguns traços, posso até dizer que faço uma releitura ali de Alice no País das Maravilhas. Tá. Porque nós temos ali um personagem que acorda e ele chega, ele anda e ele está perdido naquele mundo e ele acabou de entrar ali, como Alice entrava no País das Maravilhas. E ele vê que é tudo muito bonito, mas é tudo muito obscuro ali. Que é muito mal também ali. Bastante clássico. Então é um reconhecimento também do ambiente, onde estou, né? Tudo aquilo. Isso mesmo. Bom, o terceiro capítulo, Fangs and Violence. Aqui é onde entra o vampiro pela primeira vez, não é? Isso. Presas e violência. Esse é um episódio mais de crítica, assim. Eu acho que todos eles trazem uma crítica embutida, mas esse eu acho que é o que mais vai criticar, porque ele meio que brinca com o espectador. Ele começa a mostrar uma série de eventos ali, desenvolver a história, mostrar alguns eventos de violência e depois no final do capítulo eu faço uma espécie de estatística sobre quantas pessoas morreram, quantas vezes a palavra assassinato foi falada. Então é uma crítica assim, a ideia do sensacionalismo e por que o ser humano gosta tanto de estar vendo esse tipo de coisa. Ele até pergunta, isso é sensacionalismo, por que você assistiu até o final? Sensacionalismo, legal. E o último, pelo menos até então, capítulo 4, The Fall. The Fall vai marcar, eu acho que assim, o final da primeira parte do projeto, que seria quando o personagem que está ali desenvolvendo a narrativa dele, ele fecha algumas narrativas que haviam se desenvolvido e ele acaba saindo dessa mente coletiva, indo para um mundo novo, verso mais novo claro, que ele tá tem surgindo luz, ali. Isso. Né? Dá para falar um pouco assim também, né? Isso. Bom, Guilherme, rapidamente um intervalo para a gente conversar depois, tem muita coisa, né? A gente já percebe que tem bastante conteúdo para a gente conversar. Então, um breve intervalinho e o FIB Produz volta daqui a pouco. Olá, o FIB Produz está de volta. A gente conversa hoje com o aluno Guilherme Godoy, do segundo ano de produção audiovisual, que está contando para a gente um pouco hoje a respeito de um projeto bastante autoral, bastante pessoal, mas que já realmente se concretizou, né, Guilherme? É inclusive objeto de iniciação científica e está em andamento, né? São 4 capítulos por enquanto e outros por vir. Guilherme, me chamou bastante atenção, como até outros trabalhos seus que a gente já conversou, que eu já assisti, o seu domínio, enfim, a quantidade de inserção de efeitos especiais, né, de efeitos de edição. Queria que você falasse um pouco sobre esse processo de pós-produção, porque, aliás, se adiantando um pouco, você pode falar um pouco mais descrevendo cada uma dessas etapas. O Guilherme atua, né, ele trabalha, desenvolve as trilhas sonoras, né, toda a parte musical, a edição é sua, efeitos especiais, né, também sua autoria. Então eu queria que você descrevesse brevemente a respeito, antes de tudo, dos efeitos especiais, que me chamam muita atenção pela complexidade, quando fala de clones, enfim, eu imagino que aquilo seja uma loucura para quem não conhece o processo como eu.
E como é que foi? Ele era para ser assim desde o início? É um desafio ou não, Guilherme? Você já está acostumado? Como é que é essa parte? Então, eu sempre fui apaixonado por efeitos especiais. Então, pensei em estar colocando isso ali para meio que obrigar assim, o espectador a pensar numa metanarrativa. Porque se você faz uma narrativa, digamos assim, que não tenha tanto dessa loucura, digamos assim, eles acabam presos àquilo e acreditam que aquilo é história. E não era esse o meu objetivo. Então, foi um desafio porque cada momento é um novo aprendizado ali. Então, no começo eu fiquei 4 meses assim para saber estar configurando um chroma assim de uma forma que fique bem apresentável, digamos dessa forma. E encontrar outros efeitos. Então, foram 4 meses de estudo antes para depois estar lançando o episódio de verdade. Ou seja, antes de gravar, você fala mesmo, de começar a gravar. Antes de gravar, isso. E o processo de edição, Guilherme? Por exemplo, você tem um produto final aqui, o primeiro, por exemplo, de 8 minutos e meio praticamente. Sim. Como é que funciona? É muito trabalhoso, não é? Olha, dá bastante trabalho. Eu fico muitos meses assim para estar editando o projeto, né? E assim, vai se desenvolvendo ali. Eu não costumo assim definir um tipo de edição, porque nós temos várias teorias de edição para estar aplicando. E eu não costumo pensar nessas teorias nesse momento. E eu penso que dessa forma o projeto ele acaba até adquirindo uma certa edição de videoclipe. Tá. Que mais quebrado, mais quebrado, não é algo assim que eu estou construindo de acordo com uma convenção. Tá. Digamos dessa Até forma. não teria a ver, né, com sua proposta inicial, Sim. essa linearidade ou algo mais padronizado, né? Realmente Sim. ficaria incoerente com a proposta mais geral, imagino, Sim. né? E a questão das trilhas, Guilherme, como é que é? Eu sei que você é músico, que você está acostumado, né, a criar a própria parte musical, trilhas sonoras do seu material. E para esse em especial, foi um preparo diferente? Olha, para esse não. Não? Esse em específico não. Esse é que assim, eu uso essa ideia de brainstorm em cima do projeto. Então, às vezes, eu fui lá, eu uso alguns programas para estar criando essas trilhas mais de sintetizador, mais... Então, eu cheguei no programa, comecei a colocar algumas notas ali, apliquei alguns plugins, daí a trilha foi se desenvolvendo, daí eu falei, nossa, isso vai ficar muito legal se eu colocar dessa forma. Que é mais ou menos como você costuma fazer a criação, não é? Você vai fazendo conforme a edição, conforme a necessidade, né, da cena, não é? Sim, eu acredito que flui mais isso pra mim, porque se eu fico muito preso num roteiro ou, sei lá, numa teoria de edição, de música, eu acabo meio que ficando parado, eu fico inseguro, sabe? Traz aquela insegurança, então eu falo, não. Se é um projeto pessoal, se eu tenho liberdade para estar desenvolvendo ele, se eu posso fazer dessa forma, né, que sou eu que edito, eu faço a música. Então, assim, eu não preciso ter algo organizado, certinho, escrito, para uma outra pessoa se orientar. Melhor. Muito melhor. Guilherme, também me chamou a atenção que todo o seu projeto, não só as falas, né, dos atores, praticamente boa parte deles você fazendo, né, boa parte dos personagens, aquela narração, né, da boca, enfim, daquela introdução que também tem, o bem-vindos, etc. Como inclusive as legendas, ou seja, todo o idioma que você opta, praticamente 99%, né, do seu material é o inglês. E me chamou a atenção do porquê que foi essa escolha, por que não o português? Então, no caso desse projeto, é porque o inglês ele é a língua mais falada no Ocidente. Então, assim, tá num contexto de internet. A internet, ela tá para o mundo inteiro. E eu não falo mandarim. Então ainda não. Então, assim, a forma como eu podia atingir mais pessoas na internet seria essa. Fora que também eu trago essa crítica também do falar bem. Tanto que eu acho que no primeiro capítulo ele fala, que ele começa a falar, eu não preciso saber falar o inglês, ele nem espanhol, e fala em espanhol, nem francês, nem alemão, até mesmo português. Que é a crítica da linguagem. Imagino que também com alguma perspectiva de festivais, de editais internacionais, tem essa preocupação, Guilherme? Como você enxerga o futuro desse seu projeto em termos de divulgação? Então, eu não cheguei a pensar em festival, mas assim, eu pensei em fazer, eu estou escrevendo um álbum agora, né, todo em inglês, voltado com esses temas, e o álbum ele é bem diverso, assim como o episódio, traz desde música folk até o pop eletrônico. Então, o projeto ele seria para linkar cada videoclipe, cada personagem trazendo
eles ali, desenvolvendo as narrativas deles ali. Guilherme, eu queria encerrar a nossa conversa, até aproveitando esse último seu comentário a respeito da sua carreira, se é que eu posso dizer assim, acredito que sim, como músico, né? Porque outro projeto que o Guilherme também desenvolve, a gente também consegue ter acesso aos vídeos no YouTube, né, no seu canal, enquanto músico de verdade, né? Não como ator, não como diretor, mas eu pelo menos me deparei com vários que são covers, mas também sei que você desenvolve muita coisa autoral. Olha, é outra coisa que veio comigo desde quando eu era criança, mas assim, eu fui pegar firme em 2011 também, na mesma época que eu comecei a pensar nesse projeto. E assim, eu acho que é uma coisa que está presente ali, é uma coisa que eu preciso porque a música ela me ajuda de todas as formas. Assim, às vezes eu tô mal, vou lá, pego o piano, começo a tocar e nossa... E daí eu faço esses covers para conseguir uma divulgação também, só músicas que eu gosto. Tem um EP que eu lancei de MPB, que também traz algumas ideias em português. Também MPB, autoral, as músicas autoral. suas? E esse EP tá onde, Guilherme? A gente consegue ter acesso como? então, eu coloquei ele no SoundCloud. Tá. E também eu tenho 2 videoclipes que eu gravei pra ele que estão no YouTube. Então por isso das trilhas serem todas autorais. Sim, porque só fui me interessar por essa questão de audiovisual porque eu queria fazer os videoclipes. Então acabou uma coisa Você puxando a outra. descobriu uma outra proporção, um outro cenário, né? Sim, isso mesmo. E o álbum, Guilherme? Que pé ele está? Qual que é a perspectiva de lançamento? O que você espera? Eu tô pensando em lançar o álbum, que vai se chamar Psyche, no final desse ano. Eu tenho cerca de 10 músicas gravadas já finalizadas e eu tô querendo fazer mais de 20 músicas aí. Esse, então, inclusive, principalmente em inglês, que é que você comentou, né? Sim, em inglês. Guilherme, obrigada mais uma vez pela sua vinda, sempre interessante, com bastante Obrigado. coisa pra gente comentar, sempre rende bastante. Falo que a cada vinda do Guilherme, outros programas, outras entrevistas a gente resolve agendar para falar de outras coisas. Bom, vocês ficam então com uma amostra do Psyche Project. Para quem se interessar e assistir o restante do material, a gente coloca disponível aqui embaixo o endereço do canal, né, o link para o canal do Guilherme. E o FIB Produz fica por aqui. Até semana que vem. Initializing user interface. Gentlemen and gentlemen, I'm here to announce the new collective mind of this era. I'm here to announce the future. Our art is the first thing we breathe. I don't have to be minimalist or baroque. I don't have to be right or wrong. Our artists have to touch us our feelings without form or default. I don't have to censure or criticize. We are the bloody brothers of this revolution, and all forms of art have to be respected. I can talk like that, or like that if I want. I don't even have to know how to speak in English, ou espanhol, ou Deutsch, ou em francês, ou até mesmo em português. I just need of this interactionism. Some people start ideas. I'm starting thinking heads and dimensional talkers. The models of society are gone. We can be who we want to be. What do you want to be? Who are you right now? Do you feel your consciousness expanding as an universe? Some say this is my calling. Some say this is my kingdom rising up. Some say this is my coming reign. But I say this is Psyche. Once the sun goes down, you will meet my bloody brother that will destroy you from within with the words of love for another.
Okay, my wild nature will bring to you the clouds of wrath, ready to rain. Prepare the roofers of your essence. It's time to avenge all the pain. Inhospitable place inside your spirit, a tear will give rise to a cry. This is the game of life where only one must die and 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 this is my place and I don't have to go. The loneliness will freeze the evil in your soul. And when you learn to appreciate things, the walls up in my house will scream, you know. My bloodline, yeah. My bloodline, yeah, yeah, yeah. My bloodline, hey, yeah, yeah. Sir, the dreamer is having nightmares again. It's past time. Wake him up. And what about the security issue? The escape of Psycho, Crazy Insane Path. Call the clones. If they fail, place Psycho Crazy Insane Path in the silly room With our little friend in the night. Let's go! You will make your own mistakes and I'll be far away watching your decay. My mind just wakes without any break. Your ends ahead on my tray. Oh, why your perfection bothers way appeals to me. I know your rejection made my reflection disagree. Crazy genius shooting through the rain. Oh yeah. But brilliant minds are so shy. This is the game of the truth, where only one must lie and lie and lie and lie and lie and lie and lie. This is my place and I don't have to go. The loneliness will freeze the evil in your soul. And when you learn to appreciate things, the walls up in my house will scream, you know. My bloodline, yeah. My bloodline, yeah, yeah, yeah. My bloodline, hey, yeah, yeah. This is my place and I don't have to go. I count to 3 and I can burn your clothes. When you decide to win, it is your team. The walls up in my house will scream, you know. My bloodline, yeah. My bloodline, yeah, yeah, yeah. My bloodline, hey, yeah, yeah. This is my heart and you just should go. 1, 2, 3, although with people will say no. Heads and tails is our craze new theme. It's a sin to have a voice and never scream, no. My bloodline, yeah. My bloodline, yeah, yeah, yeah. My bloodline, hey, yeah, yeah. You killed all clones, you bastard! Now you will burn here. Am I alone here? No, I can feel someone hiding in the darkness. Show your face, dear.
I promise you, it will not hurt anything. It's called death. I'm already dead. But I cannot promise you that it will not hurt.